Quem já não esteve diante do mar, ou olhando para os céus, ou para as montanhas, ou para aquelas grandes florestas e não pensou, como é possível? A mesma sensação que eu senti, eu passei hoje ali por Vila Franca, olhando ali para o rio, para aquele lugar bonito, eu pensei, como é possível? Como é possível? Não há como por trás de toda essa beleza não existir um ser superior. Eu me lembrei de um salmo, Salmo 19, verso 1, que diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Essa é uma das declarações bíblicas mais claras de que a criação denuncia a existência de um ser superior, um arquiteto que deu forma a essa coisa tão bela que nós chamamos de mundo. Embora aqueles que foram considerados os sábios e pensadores desse mundo, e eu me refiro aos filósofos, aos pensadores do passado, acharem outra razão para explicar a existência da criação e não a Deus, a própria criação trata de revelar o seu Criador. No livro de Romanos, no capítulo 1, verso 19 e 20, que são muito conhecidos, diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou, porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente, diz o escritor, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, a própria criação dá testemunho do seu Criador. Quando o texto fala coisas, ele está se referindo aos atributos de Deus, suas características invisíveis, mas que são vistas na criação. Quais são esses atributos? A onipotência de Deus, a onisciência, a onipresença, a eternidade, a bondade, a santidade, a justiça, a misericórdia, o amor e entre outros atributos dele. Ao iniciar sua criação, Deus deixou estampado suas características como um fabricante deixa a sua marca no seu produto, ou como impressões digitais que são usadas para identificar pessoas. Então a própria criação anuncia que por trás dela há um Criador, há um arquiteto. No Salmo 8, verso 3 e 4 diz: quando vejo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que preparastes, quem é o homem mortal para que te lembre deles, e o filho do homem para que o visites. Vemos aqui que o salmista fica perplexo diante do poder criador de Deus. Percebemos sua pequenez ante a um Deus capaz de criar esse universo tão belo do nada. Em Hebreus capítulo 11, verso 3, está escrito que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. A criação tem como propósito refletir visivelmente a glória do Deus invisível. Imagine uma pintura. É possível identificarmos seu autor não só pela assinatura que há na pintura, mas pelas características que ela carrega. E diferente do deísmo, que admitia a existência de um Deus criador, mas que se havia afastado e abandonado a sua criação, a Bíblia assegura o envolvimento constante de Deus com a sua criação. Em Hebreus capítulo 1 e versículo 3, diz que ele sustenta todas as coisas pela sua palavra. Colossenses 1,17 declara: e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Nosso Deus não só criou todas as coisas, mas com as suas poderosas mãos, ele as mantém no lugar. Bom, que a criação é uma obra de Deus, disso eu tenho certeza. Mas a mesma palavra que revela um Deus criador, revela também uma humanidade insensível e indiferente a esta revelação. O texto de Romanos, capítulo 1, versículo 21 diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças.
Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. O pecado tem tornado os homens insensíveis a tal ponto de não perceberem o seu Criador e lhe darem a glória que lhe é devida.